Boa tarde, Aracaju. Boa tarde, Sergipe. Hoje, quarta-feira, dia 14 de janeiro de 2026. Muito prazer, sou Luiz Carlos Foca. Vamos juntos até as 3h30 da tarde com o meu, com o seu, com o nosso Atalaia Mais. Tudo que você precisa saber dos bastidores da política, aquela análise também aprofundada aí, né, das entrelinhas das eleições de 2026, você confere aqui no nosso programa, tá? Hoje a gente recebe aqui no Atalaia Mais o cara que vem falar sobre a Polícia Rodoviária Federal, Luciano Salvador, assessor de comunicação da PRF. Ele veio ao nosso programa para apresentar um balanço do trabalho realizado pela corporação ao longo de 2025 aqui no nosso estado. Quais as ações desenvolvidas, como foi a fiscalização, desafios enfrentados pelas equipes, investimentos realizados e as metas para 2026, tá? E vamos lá, vamos tocar o nosso programa de hoje, porque como a gente falou no início, a gente recebe aqui no estúdio Luciano Salvador, assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe, soteropolitano, né? Sim. Baiano, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Foca. É um prazer aqui estar nesse espaço representando a Polícia Rodoviária Federal e falar para toda a sua audiência aqui do Atalaia Mais. Vamos bater um papo, vamos falar sobre esse trabalho da PRF, que é importante demais. Sim. As BRs são fundamentais para o desenvolvimento econômico e também, é evidente, o trabalho da PRF inibe muita coisa, né? Sim. Claro, acidentes, crimes, contrabando, enfim, a PRF ela é presente nas BRs para combater todo tipo de mal que possa atingir a vida do cidadão, né, Luciano? Isso. É um trabalho da PRF que é estipulado pela Constituição. A Polícia Rodoviária Federal é uma instituição quase que centenária que trabalha, de fato, fazendo o policiamento e a fiscalização de trânsito. As pessoas sabem, reconhecem a marca da Polícia Rodoviária Federal como uma polícia de excelência em todo o Brasil. E aqui em Sergipe não é diferente, né? O ano de 2025 foi um ano de muito trabalho, de muita dedicação, tanto das pessoas que estão na gestão da PRF e principalmente dos policiais que estão diretamente na pista. E por conta disso, 2025 foi um ano de muitos bons resultados e a gente espera em breve apresentar todos aqui para a sociedade. Vamos falar sobre a diminuição dos sinistros, Salvador. Muitos acidentes acontecem em regiões que têm um grande fluxo de veículos. Quanto mais veículo passa por aquela rodovia, por aquela BR, por aquela via, mais números de acidentes vão surgindo. Em 2025, vocês conseguiram diminuir, o índice diminuiu, melhor dizendo? Vocês não, porque às vezes vocês não conseguem evitar um acidente, né? Sim. Mas assim, o número diminuiu e, é evidente, o que é que você tira de conclusão para essa diminuição, por exemplo? Sim, essa sua observação é muito importante, Foca, para dizer que não é necessariamente a PRF quem diminui. São os números que são apresentados pela PRF. E as causas de aumento ou de diminuição, elas estão associadas a diversos fatores e a diversos agentes. Por exemplo? Primeiro, os órgãos que são responsáveis pela fiscalização de trânsito. Então, a fiscalização de trânsito não é feita só pela PRF. A PRF tem a responsabilidade nas rodovias federais, mas muito do que acontece nas rodovias federais é a influência do que acontece nos centros urbanos. Então, por exemplo, quando a SMTT faz um comando de alcoolemia na capital e esse motorista depois, já avisado, vai pegar a rodovia federal, tem um impacto maior, ele já sai consciente. Então, não tem como eu falar de fazer segurança no trânsito de forma individual. Sim. E o mais importante, Foca, é a conduta do motorista, dos passageiros e dos pedestres. O que acontece? Sim. Todos eles são agentes que compõem o trânsito e esses agentes, de fato, eles são responsáveis pelas transformações. A PRF, de fato, conseguiu reduzir o número de sinistros, de feridos e de mortos em 2025 no comparativo com 2024. E isso, como eu falei, deve-se muito à atuação de todos os órgãos, não só da PRF, mas, sobretudo, à conduta do motorista. Entendi. Então, a conduta de quem está ali realmente pilotando a moto, dirigindo o veículo, né, o carro, o caminhão, enfim, o ônibus, faz toda a diferença, né? E qual é a dica que você traz de conscientização mesmo, né, para esses motoristas, para que deixe de ser imprudente
e que ande na linha, que faça a coisa correta no trânsito? Bom, sempre que tem os períodos com um grande fluxo de veículos, como esse agora que a gente está, que é a época de final de ano, começo de ano, inclusive a PRF está com uma operação grande nacionalmente, a Operação Rodovida, que compreende desde a Operação Natal, passando pela Operação Ano Novo. O que a gente fala para todas as pessoas que são do trânsito é que a viagem, quando elas vão se deslocar nas rodovias federais, a viagem já começa desde o planejamento. Não é só pegar o carro, dar a partida e seguir. E o planejamento exige várias coisas, desde escolher o destino, o trajeto, possíveis pontos de parada, ver também a situação do veículo, os itens obrigatórios de segurança, que a gente cansa de falar, os itens de iluminação, lubrificação, sistema de freios, todas essas coisas, mas fundamentalmente o estado de quem vai dirigir, de quem vai tocar a viagem, que é o motorista. Então ele calcular o planejamento certinho, o tempo que ele vai levar, os locais de parada, de descanso, porque às vezes a viagem é cansativa, precisa parar, então todos esses alertas. O trânsito é de responsabilidade coletiva. A PRF fiscaliza, mas precisa muito também do apoio e das atitudes boas e desejadas dos motoristas, passageiros e de pedestres. Qual o trecho, tanto da 235 como da 101, que tem o maior índice de acidentes? Bom, falar disso, dos locais onde ocorrem mais acidentes, a PRF mapeia e coloca como trechos críticos. Mas especificamente, Sergipe tem características que as BRs, elas são rodovias extensas, mas que os municípios eles foram crescendo e se aproximando das BRs. Então, nesses locais onde as rodovias tangenciam os municípios ou dividem os municípios, pode ocorrer mais acidentes porque as pessoas se deslocam de um lado para o outro da cidade ou se deslocam para outros povoados. Esses deslocamentos ocorrem por motocicleta ou na bicicleta ou até mesmo pedestre. Nesses locais é muito importante porque ali há um fluxo aumentado de veículos nas rodovias que estão em velocidades aumentadas, são veículos também pesados, como você falou, é uma rota estratégica, então passa muitos caminhões de carga e nesses locais quem vai atravessar, quem vai circular por ali dentro do povoado, precisa prestar muita atenção para não acontecer algo que é o mais comum, que são as colisões transversais, também outra coisa que é comum, que são os atropelamentos. Salvador, você sente que em Sergipe o motorista está mais consciente no trânsito, nas BRs, ou na verdade a fiscalização ainda é o motor mesmo assim de inibir a imprudência, inibir realmente ali o motorista, o motociclista de fazer coisa errada nas BRs? As duas coisas estão interligadas, Foca. A presença, de fato, da Polícia Rodoviária Federal, a presença ostensiva em alguns pontos críticos das rodovias, inibe os motoristas de fazerem as condutas indesejadas, né? Ultrapassar em local proibido, excesso de velocidade. Mas, na verdade, a redução também é devida ao comportamento do motorista. Diminuir esses números é algo diretamente associado ao comportamental. A PRF também tem um trabalho que não é só de fiscalização, um trabalho muito importante, feito pelo Grupo de Educação para o Trânsito da Polícia Rodoviária Federal, que faz inúmeras ações ao longo do ano, em escolas, em empresas, dentro de alguns centros urbanos específicos, justamente para promover essa reflexão, dar essa chance, essa oportunidade de que todas as pessoas envolvidas promovam a reflexão, se eduquem para o trânsito e, a partir daí, eles tenham condutas desejadas nas rodovias federais. Então, na sua conclusão, o sergipano está mais consciente? Sim. Ou precisa melhorar muito ainda? Bom, precisar melhorar, nós precisaremos sempre melhorar. Sim. Essa redução que nós tivemos de 2024 para 2025 é um indício de que o sergipano melhorou. Então, inclusive, quero deixar isso aqui registrado, que houve uma redução de um ano para o outro, e isso se deve, antes até do mérito da PRF, muito por mérito dos próprios motoristas. Eles definem as melhores condutas. Você tem o percentual? Tenho, eu posso te passar aqui. O número de sinistros reduziu cerca de 2%, mas o mais importante é a redução do número de sinistros graves e de mortes, da beira 20%. Então, você reduzir 20% o número de pessoas mortas nas rodovias federais, veja, Foca, são mortes que são evitadas. As mortes decorrentes de sinistro de trânsito são mortes evitáveis. Então, toda a vida salva é de um valor inestimável. Então, você conseguir reduzir o número de pessoas mortas e de sinistros graves quase 10, entre 15 e 20% de um ano para o outro, isso de fato é muito satisfatório. O percentual é muito positivo. Agora, em quantidade mesmo, você tem a quantidade, por exemplo, quantas mortes em 2024 nas BRs
e quantas aconteceram em 25? Bom, especificamente, se eu não estiver enganado, saiu da casa de 68 mortes para 58, algo nesse sentido. Eu não vou precisar, Sim. mas foi uma redução substancial, se a gente considerar, principalmente, que cada vida tem um valor inestimável. Cada vida salva tem um valor que a gente não consegue nem calcular. Sem dúvida. E qual é o maior índice de acidentes? O que é que provoca mais acidentes, Salvador? É a imprudência, na ultrapassagem, dirigindo com o celular, é a alta velocidade? O que é, na verdade, o que é que provoca mais acidente nas BRs? Sim, as causas dos sinistros, o sinistro não é unicausal, né? Não tem uma monocausa, são vários fatores que estão interligados. Muitos deles, de fato, eles estão ligados à conduta do motorista. Então, para se ter uma ideia, pelo menos do ranking de 2025, o que mais causa, de fato, é quando o motorista, por exemplo, ele tenta acessar a via sem observar a presença de outros veículos. Quando ele tenta fazer uma conversão no local que não é permitido. Então, aí, nesse caso, ocorrem as colisões transversais, né? Quando o carro bate na lateral do outro. Mas, se a gente pegar, basicamente, e atuar em cima da conduta, do comportamento, do entendimento do motorista, de que as ações dele, mesmo as mínimas, de pegar um celular, de não beber quando for dirigir, de ter atenção ao colocar o cinto de segurança, tudo isso é fundamental, porque um pequeno gesto tem um efeito grandioso na redução de sinistralidade. Sem dúvida. Daqui a pouco a gente vai bater mais papo sobre o trabalho da PRF em 2025 e os planos para 2026, os investimentos também. A PRF de Sergipe é referência no Brasil, principalmente em perícia. Eu quero saber, né, do Luciano Salvador daqui a pouco sobre esse assunto. Luciano Salvador, perícia. Por que a PRF em Sergipe é referência nacional nesse quesito, principalmente? Bom, você falou agora há pouco de Sergipe, né? Sergipe tem extensão territorial a menor do país, estado, né? Sim. Mas, curiosamente, e não à toa, a PRF conta com um grupo de investigação em sinistro de trânsito que é referência no Brasil todo. É um grupo formado por policiais treinados, altamente qualificados, que atuam justamente no estudo das causas e de todos os elementos, das circunstâncias que envolveram o sinistro. Mais notadamente, nos sinistros graves, onde tem pessoas mortas. E qual é o objetivo desse grupo? A partir desse estudo, eles conseguem elaborar laudo, e esse laudo serve, inclusive, para sugerir mudanças. Então, se algo foi verificado que a causa daquele sinistro foi alguma coisa relacionada a pavimento, sinalização ou, sei lá... Exatamente. A PRF atua na formação desse laudo justamente para poder que, naquele local, por exemplo, se o acidente é recorrente, algum tipo de acidente é recorrente, que haja algum tipo de modificação, algum tipo de aperfeiçoamento ali, justamente para que os sinistros não ocorram. A equipe do GIST conta com equipamentos de última geração, são equipamentos modernos, e os policiais aqui são referência em todo o Brasil. A PRF de todo o Brasil, sempre que acontece um sinistro grave, de relevância, que tenha sido pauta nacional e todas as pessoas conhecem, o grupo daqui de Sergipe é enviado, os policiais daqui seguem para o local com esses equipamentos para que façam esses estudos. Os laudos, inclusive, eles podem servir, inclusive, para as polícias investigativas, para que eles utilizem e aí tomem outras providências. Tanto faz a readequação, a melhoria ali da via, mas também, Luciano Salvador, nós temos, e aí, claro, a perícia, ela contribui nesse sentido, com relação a processos judiciais. Por exemplo, tem um sinistro, aí o fato, né, foi provocado, o sinistro foi provocado por uma imprudência. Sim. A perícia detecta isso e alguém que move uma ação judicial pode ter esse documento, essa perícia da PRF, como algo muito importante para uma conclusão, né, de um processo, de um embate judicial, né? A perícia, o laudo da PRF, ele é muito bem elaborado, tem todos os detalhes, mas ele não tem uma finalidade de atribuir um juízo de valor ou indicar necessariamente culpado ou apontar. Sim. O laudo é extremamente técnico, muito elaborado, e ele pode ser utilizado justamente por quem faz a investigação criminal, no caso da Polícia Civil. Entendi. A polícia ela pode se embasar através do laudo da PRF. Não alguém que move uma ação, um processo, mas a Polícia Civil pode utilizar Ela pode utilizar caso
corriqueira, porque é um elemento que vai contribuir, um documento de fato que constitui elementos, né, estudos, é um documento, como eu falei, técnico, com um rigor de qualificação muito grande dos policiais e até pelos próprios equipamentos que eles possuem, né, em scanner 3D, você consegue reconstituir a cena do sinistro por vários pontos de vista, desde o ponto de vista de um dos veículos ou de algum usuário, vista aérea, então tudo isso contribui para a elucidação das circunstâncias que causaram aquele sinistro de trânsito. Como é que esse scanner ele é utilizado? Bom, o scanner ele é posicionado no local do sinistro e ele só pode subir com o drone, ele faz o mapeamento de toda a região e a partir dali faz, né, a leitura de todas as características que tem ali. A partir dali é possível estimar a velocidade, o sentido, como estavam os veículos posicionados e ele também faz a leitura da angulação da rodovia, de vários elementos que podem de fato ter contribuído para causar aquele sinistro. Entendi, perfeito. Tecnologia incrível, né? E a polícia consegue justamente identificar aí as causas de determinados acidentes. Vamos falar sobre a carreta? Sim. Carreta da PRF. Sim. Inclusive foi matéria do Tolerância Zero hoje, né? Como é que essa carreta, ela pode chegar em alguns municípios? Bom, a carreta de saúde da Polícia Rodoviária Federal é um equipamento fantástico, né? É uma estrutura moderna, confortável, sim, que traz toda uma infraestrutura para que as pessoas possam ser atendidas dentro dela. Bom, a carreta da PRF, como eu falei, é uma estrutura móvel de saúde e ela chega aos municípios através da solicitação. A PRF cede a estrutura e as prefeituras conveniadas, elas entram em contato com a PRF e cedem seus profissionais de saúde. E aí, nesses municípios, em alguns locais que são escolhidos, né, que sejam de fato estratégicos, possibilita o atendimento dessas pessoas. Então, a carreta da saúde, na carreta da saúde, que está aqui em Sergipe pela segunda vez, veio pela primeira vez em 2025 e retorna agora em 2026. Já começou Itabaiana não. Já está em Laranjeiras. Itabaiana foi na festa dos caminhoneiros do ano passado, né? Isso, foi a primeira vez no ano passado. Sim. E aí, inclusive, essas imagens são de Itabaiana. Isso. Já esteve em Itabaiana e agora chega aqui em Laranjeiras. Vai voltar para Itabaiana, está em Laranjeiras agora durante essa semana. Então, as pessoas de Laranjeiras que quiserem ser atendidas na estrutura da carreta de saúde podem comparecer. Atendimento foca nas diversas especialidades. Isso é que é importante, porque é uma estrutura móvel que consegue levar um atendimento de qualidade, uma estrutura de qualidade aos municípios que às vezes não têm uma estrutura tão bem distribuída e as pessoas conseguem ser atendidas nas diversas especialidades. Clínica geral, odontologia, pode ter massagem, tem massoterapia, oftalmologia, psiquiatria. Então, assim, é uma estrutura de fato completa e traz, na verdade, reflete, na verdade, uma entrega importantíssima do que é a PRF para a sociedade. A PRF é uma instituição pública voltada para o povo, voltada para a sociedade e entregar uma carreta dessa que é muito importante. Apreensão de drogas, Salvador. Trabalho da polícia para inibir a atuação dos traficantes é importantíssimo no estado de Sergipe, tem surtido muito efeito, né? Surtiu e em 2025 a PRF registrou um aumento muito grande, chega de 250%, ou seja, 3,5 vezes a quantidade apreendida no ano anterior, em 2024. À primeira vista, Foca, a gente fala de apreender droga como algo apenas de combate ao crime, né? Mas é muito além disso. Apreender droga, retirar a droga de circulação, representa um baque financeiro para a organização criminosa, claro, mas também está ligada, associada à preservação da saúde pública. Evita que esse entorpecente, que essas drogas cheguem para circular dentro dos municípios aqui do estado e tragam prejuízo para a saúde. E, lógico, além dessa questão da saúde pública, tem a questão da proteção da sociedade, porque existem outros crimes que são derivados do tráfico. Então, a PRF, ao bloquear, a impedir que essa droga chegue, de fato, ocorram esses outros tipos de crime. Isso se deve, basicamente, a gente falou do trânsito, mas eu falo também da questão do policiamento. Não se faz policiamento sozinho, não faz segurança pública sozinho. A PRF deve também esses números muito ao apoio que tem das polícias civil e militar, da Polícia Federal, das guardas municipais, que agora é Polícia Municipal de Aracaju. Então, de forma integrada, a PRF consegue apreender um número grande de drogas. E, claro, conta com isso, com a sofisticação, com o refinamento, com um policiamento mais elaborado, por conta da orientação, do trabalho orientado por inteligência, que torna o trabalho, de fato, mais assertivo e mais eficiente. Sim. E como é que as pessoas fazem, por exemplo, para informar algo
para a PRF? Porque tem inteligência da PRF, né? Sim. Vocês têm informações também privilegiadas. Como é que faz para denunciar um fato? Até mesmo um transporte de drogas? Bom, as denúncias elas podem ser feitas não só para a PRF. A PRF tem um telefone dela de emergência, que é o telefone 191. Funciona todos os dias da semana, 24 horas por dia. Mas as pessoas também podem denunciar junto às outras polícias, tanto a Polícia Civil, a Polícia Militar, porque existe também um trabalho de integração. Isso é importante. Isso é que potencializa os resultados, quando o trabalho de policiamento ele é integrado. Então, a partir do momento que as pessoas fazem a denúncia a qualquer órgão policial, as polícias elas se comunicam, trocam as informações e, a partir daí, o sucesso nas apreensões, nas abordagens é elevado. Na prática, é como se a pessoa denunciasse que está passando ali um transporte de droga pela BR-235, BR-101, aí liga para a Polícia Civil, denuncia a Polícia Civil imediatamente aciona a PRF. É isso, é basicamente isso. Basicamente isso. Existe uma teia, na verdade, de segurança pública que se comunica e isso, de fato, torna o trabalho integrado com mais resultados. Perfeito. Então você entra em contato com a PRF. Coloca aqui o contato, por favor. Está aqui, ó, 191, tá? É o número da PRF. Você liga e passa as informações. E tem o Instagram também da PRF Sergipe, @PRF_SE. Isso. Luciano Salvador, força. Obrigado. E saudações tricolores, né? É tricolor baiano, é Bahia, né? Bahia. Muito bem. Forte abraço a você, obrigado pelo carinho da amizade, carinho da audiência. Até amanhã, se Deus quiser.